Na última semana, nós acompanhamos nas redes sociais a abertura do Sínodo da Sinodalidade em Roma, que na verdade aconteceu quarta-feira, agora, dia 4 de outubro, na memória de São Francisco de Assis. E este Sínodo, aberto pelos bispos e pelo Papa, está causando uma controvérsia gigantesca nas redes sociais. Muita gente criticando o Papa, porque isso, porque aquilo, os outros criticando o bispo, porque isso, que aquilo, que os outros criticando os cardeais, que isso, que aquilo, os outros criticando os leigos, que isso, que aquilo. E aquela confusão toda. E em meio a esta discussão, uma coisa me deixou um pouco triste, que foi o tanto de comentários e o tanto de pessoas simplesmente e infundadamente criticando o Santo Padre e criticando os bispos, em especial os bispos e o Santo Padre. E eu gostaria de então explicar um pouco porquê, não com minhas palavras, mas com as palavras de Jesus a uma santa. Santa Catarina de Siena foi uma grande mística dominicana e ela recebeu várias visões, ela teve a oportunidade de receber várias mensagens de Deus. Uma dessas mensagens, Jesus aparece para ela e fala o seguinte, é o que eu vou ler aqui, a mensagem de Jesus, Santa Catarina de Siena, e depois fazer um breve comentário após dando referências do catecismo e também da Bíblia. Disse Jesus a Santa Catarina de Siena: os ministros são ungidos meus. A respeito deles, diz a Escritura, os ministros aqui são quem ela fala dos ministros ordenados, os bispos por excelência, mas também os padres que são ali, vamos dizer, aqueles que auxiliam os bispos e participam desse sacerdócio deles. A respeito deles diz a Escritura, não toqueis nos meus cristos, citando o Salmo 105. Quem os punir cairá na maior infelicidade. Se me perguntares por que a culpa dos perseguidores da Santa Igreja é a maior de todas, e ainda porque não se deve ter menor respeito pelos meus ministros por causa de seus defeitos, respondo-te, porque em virtude do sangue por eles ministrado, toda referência feita a eles, na realidade não atinge a eles, mas a mim. Jesus está falando o seguinte: apesar dos defeitos, nós não devemos ter dos defeitos que muitos bispos podem ter, ou dos defeitos que até o Papa pode ter. Apesar dos defeitos do clero, isso nunca deve gerar em nós menos respeito por eles. Por quê? Porque toda reverência feita a eles não atinge eles, mas atinge a mim. Quando nós estamos tratando com os bispos, com os padres, especialmente com o Santo Padre, nós estamos tratando diretamente com Jesus. É isso que Jesus está falando aqui. Se não fosse assim, poderíeis ter para com eles o mesmo comportamento que praxe para com os demais homens. Quem vos obriga a respeitá-los é o ministério do sangue. Jesus dá aos bispos, aos padres, este ministério, este encarregamento de ministrar os sacramentos, de ministrar o próprio sangue de Jesus, de agir em persona Christi, em pessoa de Cristo. Isso nos obriga a ter mais respeito para com ele do que com qualquer outra pessoa na face da terra. São Francisco de Assis falava o seguinte: se aparecer na minha frente um padre e um anjo, eu cumprimento primeiro o padre e depois o anjo, para mostrar a dignidade que um sacerdote tem, que a dignidade que um bispo ainda mais tem. Porque eles foram os escolhidos para ministrar o sangue de Jesus, o sangue do próprio Deus feito homem. Com eles devemos ter respeito mais que qualquer outra pessoa. Jesus continua: quando desejais receber os sacramentos, procurais meus ministros, não por eles mesmos, mas pelo poder que lhes dei. Se recusais fazê-lo, em caso de possibilidade, estáis em perigo de condenação. Aqui também é uma coisa muito importante.
Jesus, por meio dos padres, nos dispensa os 7 sacramentos, mas principalmente 2 que nós podemos sempre estar usando: a confissão e a Eucaristia. Se podendo usufruir desses sacramentos, nós escolhemos a não, Jesus está falando, você está correndo grande perigo, você está correndo perigo de condenação, perigo de ir para o inferno, se você está escolhendo a não confessar, escolhendo a não comungar, tem um grande risco de que você possa ir para o inferno. Palavras de Jesus. Essa daí também seria uma mensagem, não só para... Claro que nem para Santa Catarina, e isso mostra que essa mensagem não é só para Santa Catarina, é para todos nós. Santa Catarina tinha muita reverência, muito respeito, ela usava muito dos sacramentos para a santificação da sua alma. Agora, e a gente? Né? Jesus continua: a reverência é dada a mim e a meu Filho encarnado, que somos uma só coisa pela união da natureza divina com a humana. Então aqui é Deus Pai falando. Né? É Deus Pai falando. Mas também o desrespeito. Então, assim como o respeito que a gente tem a eles é respeito a Jesus, se a gente desrespeita os ministros sagrados, os bispos, especialmente também os padres, nós desrespeitamos o próprio Jesus. Pense que aquilo que a gente está falando daquele bispo, falando daquele padre, a gente está falando para Jesus. Por isso a gente tem que ter um amor materno ainda maior pelos bispos, pelos padres, nesse tempo em que muitas vezes eles são tão atacados, né? Afirmo-te que devem ser respeitados pela autoridade que lhes dei, e por isso mesmo não podem ser ofendidos. Quem os ofende, a mim ofende, Jesus fala. Disso a proibição. Não quero que mãos humanas toquem nos meus cristos. Então é Deus Pai falando, né? Deus Pai está falando, não quero que mãos humanas toquem nos meus cristos, nos meus bispos, nos meus padres, no Papa. São os meus cristos. Imagina o amor de Deus Pai por um padre. Por cada um de nós, claro. Mas é especial. De certo modo, é especial. Né? Existe um livro que chama Aos Sacerdotes, os Filhos Prediletos de Nossa Senhora. Dá uma ideia desse aqui que eu estou querendo dizer. É um amor especial, eles foram os escolhidos. Deus Pai continua então. Nem poderá alguém excusar-se, dizendo, eu não ofendo a Santa Igreja, nem me revolto contra ela, apenas sou contra os defeitos dos maus pastores. Tal pessoa mente sobre a própria cabeça. O egoísmo a cegou e ela não vê. Aliás, vê, mas finge não enxergar, para abafar a voz da consciência. Ela compreende muito bem que está perseguindo o sangue do meu filho, e não os pastores. Quando São Paulo ia perseguir os cristãos, Jesus aparece para ele e fala o quê? Saulo, Saulo, por que me persegues? São Paulo fala, mas quem és tu? Sou a Cristo, sou Cristo. Sou Cristo quem me perseguis. Aquele que sou perseguido por ti, né? Quando a gente persegue também os padres, quando a gente faz isso com os bispos, a gente faz isso com o próprio Cristo. Deus Pai continua, nessas coisas, injúria ou ato de reverência dirigem-se a mim. Qualquer injúria, caçoadas, traições, afrontas. Já disse e repito, não quero que meus cristos sejam ofendidos. Somente eu devo puni-los, não os outros. No entanto, homens ímpios continuam a revelar a reverência que têm pelo sangue de Cristo. Olha isso. Jesus está falando que quando a gente vai contra o clero, vai contra a hierarquia da igreja, vai contra os bispos, a gente está sendo irreverente pelo sangue de Cristo, desrespeitando os nossos pastores. A gente está revelando a nossa irreverência, a nossa falta de amor pelo próprio sangue de Jesus, quando a gente fala mal. Mas daí fica a pergunta, mas eles não têm erros?
Mas olha, cheio de defeito ali, e ali aquele erro, e ali aquele pecado, não sei o que lá. Deus nunca falou que não. Ele fala assim, somente eu devo puni-los, não outros. Quer dizer, é óbvio que eles são suscetíveis a muitos erros. Muitos padres cometeram muitos erros, muitos bispos, papas. Mas nós devemos respeitá-los com respeito especial, porque eles são os ministros de Jesus aqui na terra. Deus continua, o pouco apreço de Cristo, o pouco apreço que possuem pelo amado tesouro que deixei para a vida e santificação de suas almas. Uma vez, um bispo estava perseguindo o Padre Pio e fazendo muito mal ao Padre Pio. E literalmente perseguindo ele. E chegou um homem e foi falar sobre esse bispo, o Padre Pio, e ele lá, não, Zé, esse bispo aí, né? Inclusive, falou o Padre Pio, tem já, né, notícias que ele estaria envolvido em casos de corrupção na igreja e tal. O Padre Pio, assim que ouviu isso, pau, deu um tapa na cara dele e falou, quem é você para falar mal de um bispo da igreja católica? Retira-se daqui agora. E gritando com o homem, bravo pra caramba com o homem, tipo, sai daqui agora. Você falou mal de um bispo, esse é o amor que a gente deve ter aos bispos. Esse amor de que a gente são os nossos pais. São os nossos pais. Inclusive o catecismo, no parágrafo 896, vai mostrar o amor, qual é o amor que a gente deve ter aos bispos e aos padres. E ele fala assim, por sua vez os fiéis devem, pois, estar unidos ao seu bispo como a igreja a Jesus Cristo e Jesus Cristo ao Pai. Olha isso. Unidos, a gente deve estar unido ao nosso bispo como a igreja está unida a Jesus. Como que a igreja está unida a Jesus? A igreja faz parte do mesmo corpo de Jesus. A igreja é a esposa de Jesus. Ela está unida numa união de amor profundíssima. E como, do mesmo modo que Jesus é unido ao Pai, totalmente, plenamente. É isso que quer dizer, plenamente unido. É um amor de plena união com os bispos que a gente deve ter. E Santo Inácio de Antioquia, também um grande santo, ele vai falar o seguinte, segui todos ao bispo como Jesus Cristo ao seu Pai. E ao presbítero, os padres, como aos apóstolos. Quanto aos diáconos, respeitai-os como a lei de Deus, que ninguém faça sem o bispo nada que diz respeito à igreja. Tá dando para entender qual que é o tamanho, a profundidade e a seriedade do amor e do respeito que a gente deve ter aos bispos, especialmente? E por quê? Por que a gente deve ter tão respeito? Jesus já respondeu, vou só refrisar aqui. Porque aí eles são os escolhidos. Não porque eles são os melhores, mas porque Jesus os escolheu. Por uma predileção de amor inexplicável, Jesus os escolheu como escolheu os apóstolos. E isso que me faz muitas vezes olhar com mais amor aos bispos, olhar para os bispos e pensar, eles são os sucessores dos apóstolos. Os apóstolos também tinham muitos defeitos, errava, caía, levantava, fazia isso, assim como os bispos, assim como os padres. Então, o que tem tão especial? Eles foram os escolhidos. Eles estão aqui para ser outros Cristos na terra de modo especialíssimo. E eles ministram os sacramentos. Eles ministram o sangue de Jesus. Para terminar, então, eu queria deixar uma mensagem. O que devemos nós, então, fazer em prol dos bispos? Primeiro, não criticar por criticar. Jamais. Falar bem. Mas se a gente vê que tá tendo coisa errada, se a gente vê que tá tendo erro, se a gente às vezes vê que sim, às vezes a gente vê um negócio falando não tá certo, e é um bispo fazendo, a gente vê porque pelo próprio entendimento, pelo próprio, às vezes a doutrina da igreja está falando um negócio e tem bispo lá fazendo totalmente, diretamente o contrário, e a gente fala, mas minha gente do céu, e agora? O que a gente vai fazer? Ficar criticando no Instagram? Não. Vou falar duas coisas. Primeiro e mais importante de todos, rezar.
A gente tem que sempre rezar pelo clero, sempre rezar pelos bispos, principalmente pelo Santo Padre, o Papa, e também pelos padres, rezar. E segundo, fazer penitência. Fazer penitência. Nós devemos oferecer sacrifícios, grandes ou pequenos, para que eles possam também aguentar, porque eles também têm uma batalha muito grande. O Padre Pio teve uma visão uma vez, antes de entrar para ser padre, antes de entrar para o seminário, ou para o convento, acho que ele entrou no convento antes do seminário, antes de ele entrar nos capuchinhos, de que ele viu vários homens, uns belos, outros feios, eram os anjos demônios, depois Jesus explicou para ele a visão. E Jesus aparece para ele e fala, você vai batalhar com esse daqui. E era o maior de todos aqueles, gigantesco, a cabeça ia até as nuvens. O Padre Pio fala, só a força dele era capaz de acabar com a humanidade inteira. E ele olha assim e fala, tipo, mas o quê? Eu vou batalhar com esse aqui? E ele reconhece, é Satanás. E Jesus fala, sim, mas eu vou estar aqui te ajudando. E o Padre Pio, então, nessa visão, vai lá, batalha e derrota Satanás. E depois os anjos aplaudem. Não o Padre Pio, aplaudem Jesus, que venceu por meio do Padre Pio. Isso é a vocação de todos os padres. Então é uma batalha, todos os padres estão vivendo uma batalha, todos os bispos estão vivendo uma batalha diferente da que nós estamos vivendo, muito maior. Eles são os escolhidos, o diabo também os escolhe para os levar para o inferno maior, de modo mais severo do que escolhe a nós. O diabo faz um esforço gigantesco para levar eles para o inferno e para que eles possam levar também as outras almas, as almas confiadas a eles ao inferno. Por isso a gente deve rezar e fazer penitência. Porque Nossa Senhora de Fátima fala, orar e fazer sacrifício, que muitas almas são condenadas ao inferno porque não tem quem ore e não tem quem se sacrifique por elas. Para terminar então, finalmente, eu vou só terminar com algo que São Paulo escreve. E ele escreve aos cristãos que têm o ideal da perfeição, os cristãos que querem ser santos. É isso. E eu acho que é uma boa mensagem para a gente terminar e para nos confortar. São Paulo fala em Filipenses 3:15. E se em alguma coisa pensais diferente, pensais de modo diferente, Deus vos há de esclarecer. Em todo caso, seja qual for o ponto já alcançado, o que importa é prosseguir no mesmo rumo.